Gente, olha, hoje a gente tá falando com o Luiz. Sim. O Luiz, que é o pai do Davi e que está passando por um momento bem complexo, não é de agora não, é desde janeiro. Porque dia 17 de janeiro, a ex-esposa dele foi com o filho Davi passar as férias nos Estados Unidos, para o Davi conhecer o avô e para eles passarem lá um tempo com a família. E voltaria no dia 17 de fevereiro, que era justamente isso que o Luiz tinha assinado, dando permissão, porque isso é pela lei, gente, tem que dar permissão o outro cônjuge para que a mãe ou o pai possa viajar com a criança. E assim aconteceu. Só que 17 de fevereiro, você disse, Luiz, que a Carolina ligou e falou que ela tinha descoberto que ela estava doente e ia fazer um tratamento nos Estados Unidos, né? Isso mesmo. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, esse espaço para eu passar essa angústia de tantos meses assim, que na realidade essa angústia não começou em janeiro. Essa angústia ele começou alguns anos atrás, quando se iniciou o processo de viagem. É um processo que eu não me lembro o termo técnico, é de supressão da assinatura do pai. O pai se nega a conceder a viagem da mãe. E, na verdade, é dessa viagem, né? Eu fui surpreendido com a citação para esse processo, quando eu tomei conhecimento da viagem, que até então eu não sabia, e eu achei aquilo muito estranho, porque muitas coisas aconteceram naquela época do processo, né? Eu fiquei com medo dela não voltar com o meu filho. Já que o pai dela mora nos Estados Unidos, né? Na verdade, nem foi pela questão do pai dela morar nos Estados Unidos, mas de tudo que a gente tinha passado antes desse processo, algumas ameaças, sabe? Ah, aconteceu isso? Eu coloquei tudo isso no processo, expliquei para o juiz, mas o que acontece? O pai dela enviou uma carta para a gente, escrevendo que se responsabilizava, que queria conhecer o neto, fazia muitos anos que não via a filha. E assim, diante de uma carta do pai escrevendo uma carta de pai, uma carta de avô, você fica sem escolhas, porque o que acontece? Eu dou muito valor à minha família. Eu tive um pai maravilhoso, ele não está entre nós, né? Ele faleceu há alguns anos, 4 anos, faz muita falta. Eu aprendi muitas coisas importantes com ele, com minha mãe, com meus avós. E você queria lembrar que seu filho tivesse essas lembranças, né? Eu dou muita importância à família, sabe? Agora eu quero entender. Eu quero ser o pai ao meu filho e o meu pai foi para mim. Sim, e é isso que falta nos dias de hoje. Sim. Agora, o que eu não entendi é... Ela, na verdade, quando disse para você que estava doente e ia fazer um tratamento nos Estados Unidos, você, em contrapartida, deve ter pensado, bom, não posso falar para ela voltar rápido, porque se ela está doente, ela vai fazer um tratamento, vamos ver como isso vai acontecer e a gente vai resolvendo. Foi isso que você pensou? Exatamente. Eu achei estranho, né, de início, porque eu já tinha uma certa desconfiança e fui acalmado pela carta do avô. Sim. Porém, quando eu recebi aquela ligação, no horário que eu recebi, porque ele estava previsto ele chegar por volta das 6 às 8 horas, aqui no Brasil e na casa dela, né? E depois desse horário, eram umas 9h30 quando ela me ligou. Então, eu saí correndo para saber se ele já... Pensando que ela ia ligar para falar, ó, chegamos bem, já pode ver o Davi, se quiser vir aqui amanhã, alguma coisa assim. Então, eu fui naquela angústia, assim, eu vou ver meu filho. Mas, infelizmente, ela veio com essa notícia que ela descobriu uma doença grave lá. Mas, nas circunstâncias que eu recebi essa informação, não bateu muito no meu coração. Assim, eu não acreditei muito naquilo, né? Pois bem, mas como a gente não pode saber o que é real, o que não é, quando se fala de uma doença ainda mais grave, eu acho que tem que ter toda a empatia, o respeito por aquilo, e foi como eu agi. Eu fiquei preocupado, ofereci ajuda, falei, vem aqui para o Brasil, que a gente, eu consigo um plano de saúde para você, te ajudo, faz as coisas junto, pode ficar
comigo, né? E quando você Afinal, soube... ela... E quando você soube que não era bem... A história não era bem essa? Então, começou assim, eu fui conversando para ver como que ela estava, se ela tinha passado no médico, ela falou que ia fazer alguns exames, então eu acompanhei para saber se ela tinha feito alguns desses exames, né? Foi quando a escola dele, eu consegui matricular meu filho numa das melhores escolas do país, graças a Deus. E como ele estava faltando, e continuava faltando, mesmo eu dando ciência à escola dessa viagem, eles me questionaram, falando, o que aconteceu? Estamos preocupados, né? A criança abandonou a escola. Eu expliquei a situação. Olha, a mãe foi viajar, descobriu que tem uma doença, está fazendo um tratamento lá. Eu ainda não sei quando eles vão voltar. Agora... Então, eu comecei a pedir para ela alguns documentos para que eu pudesse passar para a escola e tentar justificar a escola aquilo, porque eu não sei se eu poderia ou não perder aquela vaga que era tão importante para mim. Sim. Né? Agora, vou te falar uma coisa. A gente falou agora cedo, o Alex falou com o advogado da mãe do Davi, e ele contou uma história bem diferente do que essa dela tá passando por um problema de saúde.